Hoje, tanto o ouro quanto a prata bateram novamente o recorde de todos os tempos. Ineditamente, o chefe do Fed gravou um vídeo dizendo-se acuado por eventos políticos. EUA cogitam atacar o Irã e comprar a Groenlândia. A Dinamarca já ordenou fogo contra soldados em caso de intervenção. Mais tarifas ainda. China, Rússia, petróleo. São tantos fatos que ficamos tontos com o que ocorreu em um só mês. Esperamos um bom 2026. Com o Fed baixando juros e a expansão monetária, talvez finalmente superemos os períodos difíceis nas criptomoedas. Esperávamos altas na bolsa e nas criptomoedas, mas os desdobramentos geopolíticos não foram nada como o esperado. Alguns pensam que a ordem mundial mudou e veremos os dados sobre isso. Enquanto a ordem mudava, o ouro bateu recordes, e é a isso que comparam. Veremos tudo neste vídeo. Amigos, sejam bem-vindos novamente ao meu vídeo. EUA, Washington, D.C. A promotoria abriu uma investigação criminal contra o presidente do Fed, Jeremy Powell. A investigação é sobre a reforma do prédio do Fed em Washington, no valor de 2 bilhões e 500 milhões de dólares, e se Powell mentiu ou não ao Congresso sobre isso. O presidente do Fed, por sua vez, gravou um vídeo sobre isso. Pessoal, algo assim quase nunca foi visto antes e as pessoas pensaram que era inteligência artificial. Será que estamos vivendo um caso de golpe com um vídeo de inteligência artificial? Não, Powell realmente gravou um vídeo assim. Powell afirmou o seguinte: essa investigação criminal é uma ameaça. A questão é a seguinte: eu decido sobre as taxas de juros não de acordo com o desejo do presidente, mas sim com base na minha própria avaliação do que será melhor para o povo. Por isso, ele gravou um vídeo reclamando que está sendo alvo de uma ameaça desse tipo. Agora, pessoal, na verdade este é um assunto muito importante. Isso não é uma disputa entre Trump e Powell. O que o capital quer? O capital quer a independência das políticas monetárias. O capital quer a supremacia da lei. E por anos, os exemplos mostrados no mundo foram a Europa e os Estados Unidos. Por isso, e por conta disso, muitos investimentos migravam para essas regiões. Agora, essa situação que aconteceu deixou todo mundo com uma interrogação na cabeça e as pessoas correram para o ouro e a prata. O mercado de ações e, pessoal, as criptomoedas recuaram. Mas afinal, era necessário todo esse alvoroço? O Powell já não vai deixar o cargo em maio? Aliás, não se esqueçam, amanhã será divulgado o dado da inflação nos Estados Unidos. Espera-se uma taxa anual de 2,7%. O anterior também foi assim. Agora, por que o alvoroço? Na verdade, em maio, Powell não se afasta, mas vai deixar a presidência. Mesmo deixando a presidência, Powell ainda terá voz nas decisões sobre as taxas de juros e acho que o Trump não quer isso. Como eu disse, isso deixou uma interrogação sobre a independência das políticas monetárias na economia do EUA. Vocês sabem, pessoal, os Estados Unidos recentemente capturaram o líder venezuelano Maduro, o tiraram de seu palácio e o trouxeram para o Cianurda para ser julgado. E isso foi realmente um acontecimento de altíssimo nível em todo o mundo. Foi uma operação muito mais rápida do que qualquer um esperava e, tecnicamente, também foi considerada uma operação bem-sucedida. Agora, o que os EUA quiseram? A Groenlândia. A Groenlândia é vital para sua geopolítica. A Dinamarca chegar primeiro anos atrás não a torna dona. Nós também queremos a Groenlândia. Disseram, queremos a Groenlândia, seja de forma amigável ou à força. E a Dinamarca, em resposta, disse, a Groenlândia pertence ao rei da Dinamarca e deu ordens aos soldados. É uma regra possível. Fizeram uma declaração dizendo que, se houver uma tentativa de entrar na ilha, estão livres para atirar. O lado dinamarquês. Agora, isso é um desenvolvimento muito negativo, ou seja, é um desenvolvimento em que vemos os Estados Unidos e a União Europeia frente a frente. Se tivessem dito isso antes, por que estou rindo? Se tivessem dito, nunca teria passado pela minha cabeça. Além disso, como vocês sabem, atualmente há acontecimentos sociais no Irã, há alguns protestos contra o regime e dizem que muitas pessoas morreram. Trump disse sobre isso que, se o número de mortes aumentar, eles podem intervir. E agora, quando olhamos para as pesquisas internacionais, como vocês sabem, quando olhamos para sites de apostas como o Polymarket ou para o que dizem os analistas, os EUA podem realizar uma possível intervenção no Irã no final de janeiro. O Irã também diz que, se houver tal intervenção, eles atacarão Israel. Claro que a guerra é uma coisa horrível. Pessoas morrem, que as pessoas não morram. Isso é algo muito ruim, mas quando analisamos o lado econômico disso, ou seja, se essas coisas acontecerem, o que vai acontecer no lado econômico? No lado econômico, claro, amigos, é muito provável que vejamos novos recordes no ouro e na prata. E, ao mesmo tempo, podemos ver recuos nas criptomoedas, nas altcoins e até mesmo nas bolsas de valores dos países ocidentais e na bolsa do nosso país.
Agora, amigos, se olharmos para a prata, como eu disse, ela quebrou novamente o recorde de todos os tempos com 85 dólares hoje. Já o ouro bateu o recorde histórico com 4.600 dólares como preço por onça. Sobre o Bitcoin, o lado das altcoins está desanimador. CZ prevê um super ciclo chegando, esperado para 2026, com o Fed reduzindo juros e uma renovação financeira. Agora haverá um ciclo nas criptomoedas e disseram que não será mais um ciclo de 4 anos. A qualquer momento pode haver um ciclo forte e o mercado recuar. Acham que esse super ciclo já passou. Dias atrás, o CZ previu um superciclo. Hoje, o Fed e as máximas históricas repercutem. Após os piores cenários de janeiro, o foco agora é o Bitcoin. Bitcoin está em 90.650 dólares. Os cenários ruins são os que mencionei. Se cair abaixo de 80 mil, o nível de 80.700 está aqui. Este suporte é crucial. Apesar do cenário ruim, ele não rompeu a região. Difícil prever o futuro abaixo desta região. Cenário ruim para o Bitcoin se perder esse nível. Vemos resistência em 94.350. Suportes iniciais em 87.900, 86.800 e 84.400. Não estou pessimista ou negativo com o Bitcoin. Pode haver queda nas altcoins, mas no Bitcoin, a médio prazo, não falo de longo prazo. O Bitcoin vai se comportar como o ouro no médio prazo, porque constantemente há guerras em algum país e as pessoas estão se mudando de um país para outro. Normalmente, essas grandes transferências de dinheiro eram feitas com ouro antigamente. O ouro está em alta e é valioso, assim como a prata. Mas agora, pessoal, basta memorizar 12 palavras para levar seus bitcoins e criptomoedas de um país para outro. Porque nenhum país deveria entrar em guerra. Antigamente, as pessoas pegavam o ouro e iam embora. Uma família comum pegava seu ouro e partia. Ao atravessar a fronteira, normalmente os outros países confiscavam esse ouro. Mas ninguém pode confiscar as palavras secretas que estão na sua mente. Ou seja, o Bitcoin é seu. E o Bitcoin, assim como o ouro, é uma ferramenta de proteção de valor, um ativo valioso pessoal. A oferta é limitada, como a do ouro, comum a bens de valor definido. Mas, amigos, não sejamos otimistas demais no próximo período. Por quê? Diz que um evento ocorre e perguntamos, o que ocorre ao concluir? Acho que agora tudo correrá bem. Xingu novo. Começa antes de acabar. Dizemos, se acabar, olharemos adiante. Dizemos isso, mas antes mesmo de um terminar, o novo já começa. Na minha opinião, não há necessidade de ser tão positivo, tão otimista neste período. Sim, a queda dos juros é muito boa, mas é preciso esperar sem se afastar muito dos metais preciosos e do Bitcoin, porque o período que se aproxima pode ser um pouco difícil. Amigos, os acontecimentos no Irã são de fato muito complicados e não sabemos qual será o desfecho. Permita-me usar uma metáfora. Dizemos, lobo, sobreviva ao inverno e temos que sobreviver ao inverno. Se preciso, corte despesas e poupe mais. Reforce suas reservas para emergências. A primavera vai chegar quando for a hora. Deixa-me dizer assim. Assim como as coisas boas não duram para sempre, as coisas ruins também não duram para sempre. Ou seja, no final, este período de crise vai acabar. Já vimos isso acontecer várias vezes no passado. A primeira regra é sobreviver ao inverno. A segunda regra é investir nos produtos certos na primavera, o que poderia mudar completamente a sua vida. Então você poderá passar o resto da sua vida como se fosse verão. Portanto, estaremos monitorando isso de perto. Espero que tenha entendido. Tire suas dúvidas nos comentários. Até o próximo vídeo. Adeus.